Olá, concurseiros de plantão, aqui que você fala é o professor Gabriel Pacheco. Estamos aqui de volta, senhores, no curso do meu grande amigo, o professor Silvio Sandi, hoje para podermos gravar o curso de análise de informações do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, certo? De 2017. Um curso aí que eu sei que estava sendo esperado há muito tempo e a banca que lançou o edital, a banca responsável pela administração do certame, vai ser a banca CESP, então para quem prefere, inclusive, chamar atualmente Sebrasp. Perfeito? Bem, como todos sabem, eu trabalho com cursos bem contextualizados e nesse curso não vai ser diferente. Uma que eu vou estar falando aí com o público que eu sei que não é da área de tecnologia da informação, perfeito? E nós sabemos que a análise de informações é boa parte dela uma parte de banco de dados, o que me traz automaticamente uma necessidade clássica de nós fazermos um embasamento bacana em banco de dados, porque senão vocês não vão conseguir contextualizar o conhecimento e evoluir dentro do conhecimento, o que automaticamente me traz também a necessidade de não trazer um curso somente em exercícios ou um curso somente de revisão, mas na verdade um curso muito bem embasado teoricamente, de acordo com aquilo que a banca CESP cobra, bacana, e com diversos exercícios resolvidos, ok? Vamos evoluindo aqui nos slides e eu vou mostrar para vocês como que as coisas vão funcionar e a gente vai definindo também as regras do jogo aqui para que vocês consigam ter em mente aquilo que vocês podem esperar do nosso curso. Outro ponto, questões, gente. As questões que eu estou trazendo para vocês não são todas as questões de 2014 até agora, é claro, né? Mas eu estou trazendo somente questões atualizadas. Somente questões da data de 2014 até hoje. Se tiver uma questãozinha ou outra de 2011, 2012, é porque eu achei necessário. Mas são questões bem novinhas mesmo para vocês sentirem como que a banca tem cobrado conteúdo. Outro ponto, eu trago aqui para vocês no slide, inclusive, alguns contatos aqui que eu gosto de deixar disponível com vocês, que é justamente o meu canal do YouTube, aqui no canto direito, www.youtube.com/coach Gabriel Pacheco. Trago aqui também, senhores, minha página no Facebook, www.facebook.com/coach Gabriel Pacheco também, e a minha página que é www.coachgabrielpacheco.com.br, ok? Se quiserem entrar em contato comigo, vocês vão me encontrar nesses meios aqui, eu sempre respondo tudo que vocês postarem, tudo que vocês precisarem, desde a área de concursos públicos, que diz respeito, né, à nossa disciplina de tecnologia da informação, até a área de coaching para concursos públicos. Vamos lá então. Um ponto que eu acho bacana aqui, até para a gente poder quebrar um pouco essa nossa fronteira, que essa nossa interface da distância, é vocês saberem com quem vocês estão falando. Eu sei que eu não vou saber com quem que eu estou falando desse lado aí de vocês, mas é bom que vocês saibam justamente quem é o Gabriel Pacheco. Bacana? Sou coach, senhores, formado pela Sociedade Brasileira de Coaching, atuante como coach nas áreas de concursos públicos e carreiras. Bacana? Atualmente também sou trainer, certo? Não sou professor, né? Vamos colocar assim apenas, né? Sou professor também, mas também sou trainer formado pela Acero na metodologia FATO e analista comportamental DISC. Bacana, tanto que vocês vão ver que eu vou utilizar diversas técnicas aqui no treinamento de vocês, inclusive técnicas reais, né, de treinamentos e facilitação de treinamentos para que vocês tenham uma completa compreensão do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Gerente de projetos, atuante há mais de 8 anos aí no mercado, atualmente sou servidor público no MEC também. Já tive a oportunidade aí, gente, como profissional de trabalhar com gerenciamento de projetos dentro da BDI, dentro do Ministério da Saúde, dentro do próprio SERPRO, certinho? E sou também professor de algumas outras disciplinas dentro da tecnologia da informação, a exemplo, gestão e governança de TI, contratos de tecnologia da informação, auditoria de TI e, claro, gerenciamento de projetos aqui que eu vou falar para vocês é a menina dos olhos aqui para mim. Adoro essa área de gerenciamento de projetos. Bacana? Só para a gente poder ter uma apresentação rápida aqui, vocês saberem quem é o professor Gabriel Pacheco e a gente conseguir evoluir até mesmo aquela quebra da empatia que a gente precisa ter em qualquer treinamento. Alguns links e bibliografias de interesse geral, que é de onde justamente nós podemos tirar conteúdo adicional para que vocês possam trabalhar para o concurso público de vocês e de onde, inclusive, alguns deles eu tirei boa parte do conteúdo aqui do curso que eu estou trabalhando. Bacana? Primeiro, gente, CESP. Isso aqui não pode faltar
ali no favoritos do computador de vocês. Então eu vou te pedir o seguinte, você está estudando para um concurso público no nível de Tribunal de Contas estadual, você precisa ter, pelo menos no seu favoritos, o quê? Exatamente, gente, você vai precisar ter a banca que vai administrar o seu concurso público. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que você pode ter uma assinatura de um site de questões, você pode ter uma assinatura ali específica de um conteúdo de cursos que sejam disponibilizadas em N interfaces que você possa pensar, certinho? Mas onde que você vai olhar realmente para a prova? Onde que você vai ver realmente o que foi cobrado na sua prova discursiva? Onde que você vai ver realmente como que a banca tem cobrado aquele conteúdo e testar seu conhecimento da maneira mais aprimorada possível? É dentro do site da banca, ok? Então não abra mão de simplesmente entrar no site da banca, gente, e pegar ali, poxa, se você for ver dentro do site do CESP, você vai ter questões ali que são trabalhadas desde o ano de 2000, para você ter uma ideia, no banco de provas deles, de forma que vocês tenham questões a serem resolvidas. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês, isso daqui vai para o favorito de vocês. Bacana? Tem o site aqui, é claro, né, do professor Silvio Sandi, que é o site onde eu estou gravando esse curso. Se você estiver vendo esse curso aqui em algum outro lugar, vai lá no site do professor Silvio Sandi. Se você está assistindo o curso aqui no site do professor Silvio Sandi, aproveite inclusive e se matricule nas outras disciplinas, porque estamos com pacotes aqui dentro tanto completos quanto o individual. Então, dependendo da sua necessidade, você vai conseguir trabalhar da maneira adequada. Esse conteúdo aqui, ó, do site do Dados.gov, é muito interessante porque uma coisa que eu tinha alertado ao pessoal já há um bom tempo, desde quando eu comecei a trabalhar um curso preparatório para concurso público, isso lá em 2010, por aí, 2011, é que eu sentia falta da cobrança do conteúdo de tecnologia da informação dentro de concursos públicos das áreas de auditoria, principalmente. Certinho? Por quê? Você via muita coisa baseada em informática básica. Quando eu falo em informática básica, é quando o avaliador te cobrava o quê? Te cobrava o Word, te cobrava Excel, te cobrava PowerPoint, Internet Explorer, Chrome, entendeu? Outlook, aqueles esquemas todos. E era, na verdade, a necessidade que você tinha de ter conhecimento de como usar um computador. Bacana? Mas quando você fala do papel de um auditor, que vai ser o caso de vocês, esse papel de auditor, ele pede algo a mais. E quando eu falo pede algo a mais, pede que vocês acompanhem como a tecnologia da informação está evoluindo. Ok? E um dos pontos que nós temos que evoluiu muito dentro da área governamental foi justamente essa parte de dados abertos. Bacana? Então, onde que vocês vão encontrar conteúdo oficial, entendeu? No que diz respeito à parte de governo sobre dados abertos? É nesse link que está aqui, tá bom? Pode ir lá direto, você não precisa ficar fazendo busca online. Vá nesse conteúdo aqui, que é justamente o local que eu utilizei para poder tirar o conteúdo que nós estamos trabalhando aqui no nosso curso. Outro livro, que é um livro meio que referência na área de Business Intelligence, ou Inteligência de Negócio, é esse livro aqui do Efraim Turban. É um enfoque gerencial para a inteligência do negócio, no que diz respeito a Business Intelligence. A abordagem que o Efraim, ou Turban, na verdade, como ele é mais conhecido, traz nesse livro é uma abordagem menos técnica, o que automaticamente, para o pessoal que não é de tecnologia da informação, é muito mais interessante. E que, para mim, quando a gente olha para um concurso público desse aqui, vai ser o maior enfoque das questões que vão ser cobradas. Vai ser justamente aquele esquema da interpretação da informação, interpretação do conhecimento, como, afinal de contas, eu utilizo esses dados dentro do meu negócio. Entenderam? Por isso que eu trouxe esse livro, por isso que eu trabalhei com esse livro, inclusive, e vocês vão ver que diversas questões que são resolvidas aqui são resolvidas, inclusive, com as características desse livro. Outro livro aqui da Rosângela Marchesoni, gostei bastante, que é um livro de Big Data, técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados. É interessante que vocês tenham para poder trabalhar de hoje até a data do concurso público esses livros, de forma alguma. Mas se vocês tiverem curiosidade, é por isso que eu estou trazendo eles, bacana? Todo estudante de concurso público sabe. Livros
vamos colocar assim, metodológicos, livros acadêmicos, não são utilizados para concursos públicos. Eles são utilizados para o quê? Exatamente, como guia de referência. Isso eu sempre vou bater com vocês, tá ok? Utilize esses livros como guia de referência. Por quê? Às vezes o professor falou, poxa, entendi, aprendi mais ou menos o que ele está falando, mas tem uma brechazinha de conhecimento, vá atrás desses livros, tá bom? Um outro livro aqui é Sistema de Banco de Dados. Isso aqui é vamos colocar assim, um livro clássico de ser cobrado em provas de concursos públicos do CESP. Ele é um livro bem grosso, mais de 500 páginas, então realmente não vale a pena você ler de forma alguma, sempre vou falar isso para vocês. Mas, se vocês tiverem dúvidas sobre a parte de conceito de dados, banco de dados, modelo relacional, que vai cair aqui para vocês, inclusive na prova, bacana, extração de dados, tudo isso, vocês podem utilizar esse livro aqui como referência. Ele é um livro que não traz uma linguagem tão técnica como alguns outros autores da área, né? Alguns outros autores da área, vou até colocar aqui, ó, o CODE e o DATE. Por curiosidade, esse aqui de cima, o CODE, foi o que criou, inclusive, o modelo relacional que está sendo cobrado na prova de vocês. Mas são livros que são muito mais técnicos. Esse aqui do Navat, ele tem uma visão um pouco mais descritiva e menos técnica, que eu acredito que poderia facilitar caso vocês precisem utilizar isso aqui como guia de referência, que eu acho que talvez vocês não vão precisar com o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. E Princípios de Sistemas de Informação, aqui do Reynolds. Esse aqui é um livro clássico também da área de Sistemas de Informação e que eu utilizei no nosso curso e que provavelmente, se vocês precisarem, vai ser a referência que vocês vão trabalhar. Ok? Vamos evoluir aqui mais um pouquinho. Nosso conteúdo programático está baseado justamente no conteúdo de análise de informações, certo, gente? Do concurso público, do TCE, Pernambuco, e que vai cair para 3 cargos esse mesmo conteúdo. E não estranhe, do jeito que eu falei para vocês, e ainda falo mais um pouco, é provável que no decorrer dos próximos concursos, tanto para auditor de controle interno e externo, quanto para auditor fiscal, que vocês continuem tendo, sim, esse conteúdo de análise de informações, que vocês tenham esse conteúdo, inclusive nomeado como, aqui ó, banco de dados. Não estranhem, porque esse conteúdo todo que foi trazido no edital de vocês veio justamente da nossa disciplina de banco de dados dentro da tecnologia da informação, e que vocês comecem a ter também, como eu já dei aula, inclusive, num passado não muito distante, para outros concursos públicos, de auditoria de TI e gestão e governança de TI. Para os concursos públicos da área de vocês. Eu estou falando isso por quê? Porque eu sei que diversos aqui estão estudando, estão fazendo esse curso, e eu gostaria que todos fossem nomeados. Mas vocês vão ver que, infelizmente, as vagas são restritas, então não é todo mundo que vai entrar. Começa a se preparar justamente com esse conteúdo aqui, ó. Se você vai seguir fazendo provas de concursos públicos para tribunais de contas e para área fiscal. Bacana? Prova de vocês vai ser no dia 17 de setembro. Então, automaticamente, da data que esse curso está sendo disponibilizado, você vai ter aí, no mínimo, um ciclo de 2 meses de estudo muito interessante a ser trabalhado. Então, qual acordo que eu vou fechar com vocês aqui nesse curso? Primeiro ponto, é um curso de teoria e exercícios. Então, automaticamente, os exercícios eles vão ser trazidos de forma que você tenha conhecimento complementar àquilo que você precisa, tá bom? Como assim conhecimento complementar? Existe conteúdo teórico todo apresentado, embasado na parte teórica, e existe um conteúdo complementar que eu vou trazer sim para vocês no decorrer dos exercícios. Então eu vou precisar que vocês trabalhem, na verdade, com a seguinte visão. Olha, eu estou aprendendo, estou entendendo um conteúdo certinho, inicial, e depois nos exercícios eu vou continuar entendendo aquele conteúdo, mas vou avançar no meu nível de entendimento. Outro ponto, eu vou precisar que vocês trabalhem com a seguinte visão. Como isso aqui é um conteúdo que eu sei que é para diversos dos senhores é novidade, eu vou pedir que vocês assistam às aulas, pelo menos, entendeu? As aulas, né? A cada
4 blocos que nós temos aqui no curso, 2 vezes. Primeiro foco que você vai ter de assistir a aula, isso mesmo, você vai assistir a aula a primeira vez com foco em entender aquele conteúdo. E, gente, é assistir de forma despretensiosa. Você vai pegar a caneta, botar do lado, entendeu? Vai colocar a aula e a única coisa que você vai fazer é prestar atenção no que eu estou falando. Por quê? Assim você vai entender o conteúdo. Depois você vai voltar na aula e daí sim você vai ter preocupação de pegar o material ali, ó, fazer anotações adicionais, começar a fechar seus resumos, começar a fechar seu material de resumo, que é quando você vai aprender. Isso para nós que trabalhamos com educação diz respeito ao seu ciclo de aprendizagem, tá bom? E é esse o acordo que eu vou pedir que vocês façam. Primeira etapa você vai entender, segunda etapa você vai aprender. Terceira etapa que você vai ter aqui, juntamente a esse conteúdo, é conseguir gerar um material teu de estudos. Esse material teu de estudos pode ser, inclusive, um material que vai ser disponibilizado para vocês aqui no próprio curso, com os slides aqui convertidos em formato PDF. Bacana? Para que você possa revisar depois. Daí sim, passei por essas 3 etapas, eu vou pedir para você, gente, sapeca resolver exercício. Tá bom? Vai em qualquer site que você tiver assinatura de resolução de exercícios, entra no site do CESP, baixa um monte de prova que fale sobre o conteúdo, enfim, faça o que você quiser, mas resolva exercícios. Lembrando, um exercício bem resolvido, aqui do nosso conteúdo principalmente, você precisa saber por que ele está certo, você precisa saber por que ele está errado. De nada vai te adiantar, vai por mim, você simplesmente acertar um conteúdo e falar, bah, nossa, estava certo, que ótimo. Não saber por quê, sabe por que isso pode ser ruim para você? Que é bem simples, você vai chegar na hora da prova, você vai fazer isso. Só que na hora da prova você vai ter tensão. Na hora da prova você pode ter certeza que naquele momento de tensão, se você inclusive deu um chutão e acertou por querer, é massa. Mas e se você errar? Poxa, isso é mal, né? CESP vai anular uma questão tua. Bacana? Pegaram com o nosso acordo que eu vou pedir aqui no curso? Ok, então. Para a gente poder saber do que o avaliador está falando aqui, afinal de contas, eu vou trazer para vocês que eu gostei muito do formato que ele apresentou o conteúdo. Primeiro ponto, por que eu gostei? Porque ele evolui dentro da parte de banco de dados, dentro da parte de análise de informações, data warehouse, data mining, big data, ele evolui o conhecimento de vocês. Então é bem interessante que até para o nosso próprio curso se torna algo focal, pois ele começa a trabalhar desde o nível, digamos assim, de grãos mais baixos, do nível máximo de granularidade que nós temos, em relação à nossa informação, porque ele começa a tratar justamente de dado. Ok? E a gente vai ver que o dado justamente é o que dá início a tudo isso, a tudo que nós precisamos aqui dentro do nosso curso. O mais interessante é que ele vai evoluindo, ele traz para a gente a visão de dados estruturados, traz para a gente a visão de dados abertos. Isso aqui é um conteúdo que, para mim, mesmo não tendo muitas questões, pode ser que ele comece a, vamos colocar assim, extrair mais informações disso aqui para as próximas provas dentro do CESP. E dali em diante ele traz a parte de coleta, tratamento, armazenamento, integração e recuperação de dados. Essa parte de coleta aqui, afinal de contas, vai ficar muito claro quando a gente for trabalhar principalmente com data warehouse, tratamento de dados também, a parte de armazenamento também, integração principalmente e recuperação de dados. Então vocês vão ver que isso aqui eu acabei transferindo automaticamente para a parte de data warehouse para que a gente consiga trabalhar lá com eles. Bacana? Banco de dados relacionais. Dali em diante ele continua evoluindo aqui no edital, gostei também, inclusive esse edital ele foi copiado e colado de alguns outros concursos públicos, não estranhe, tá bom? Evoluindo inclusive para a área de tabelas, formação de tabelas, visões e índices, chaves e relacionamentos. Vamos ver que no teu edital ele também trouxe a parte de noções de modelagem dimensional, conceito e aplicações, que é onde eu acredito que você vai ter a maior quantidade de questões caindo na tua prova. Por quê? Quando você fala de modelagem dimensional, para vocês comecem a se preparar e saibam do que ele está falando no teu edital, ele vai falar aqui de algumas siglas, como por exemplo, BI, ele vai falar de uma sigla chamada DW, ele vai falar de uma sigla chamada DM, vai falar de OLAP, vai falar de ETL e por aí vai.
que são siglas, todas elas aplicadas principalmente na área de Business Intelligence, de inteligência de negócio, que é onde nós temos maior quantidade de questões que o CESP tem publicado ultimamente quando ele publica esse tipo de edital. Bacana? Então não estranhe, é disso aqui que ele está falando nesse momento, modelagem dimensional. Vamos aqui então, gente. Outro ponto que eu acredito que possa cair uma quantidade interessante de questões, vou colocar assim, seria em segunda mão a nossa maior pedida em relação à quantidade de questões que podem cair na sua prova, é justamente o conceito de mineração de dados. Pô, professor, mesmo antes de assistir a aula, eu quero conhecer um pouco mais sobre mineração de dados. Você vai procurar na internet o conceito de data mining. Ok? Qualquer artigo que você encontrar na internet falando sobre data mining vai ser interessante por quê? Porque vai ser pelo menos elucidador para você. Quer queira ou não, data mining, ele estaria supostamente englobado aqui em BI. Mas eles quiserem dar um foco mais direcionado a data mining, quiseram inclusive falar sobre o processo de CRISP-DM, tanto que eu trago um conteúdo bacana aqui para você sobre CRISP-DM, mas não existem muitas questões sobre CRISP-DM. Então, normalmente, nós que somos professores de concursos públicos, trabalhamos com o quê? A tendência é que a banca tem trabalhado. Ok? Fechando aqui o conteúdo da prova de vocês, nós teremos um conceito aqui que não é muito novo. Vamos colocar assim, como conceito de utilização de inteligência de negócio, de banco de dados e por aí vai, que é o conceito de Big Data, o Big Data, enfim, o pessoal gosta de utilizar. Mas na administração pública ele é novo. É uma tentativa que o pessoal tem feito, inclusive, para conseguir assimilar, administrar todos os dados que nós temos atualmente na administração pública. O que me traz o quê? Questões de Big Data são poucas, não existem muitas mesmo, né? Assim como da área de dados abertos, bacana, mas a gente vai conseguir trabalhar de maneira bem interessante. Quem tiver curiosidade sobre o assunto, aquele livro que eu indiquei lá no começo, você vai trabalhar nele somente com o capítulo 1. O restante dos capítulos não se importe em olhar, mas se for para poder trabalhar, quero dar uma olhada, olha o capítulo 1 daquele livro lá. Sendo que aqueles livros que eu trouxe para você, tanto de Big Data quanto de Data Mining e Business Intelligence, eles são encontrados inclusive na Amazon. Como eu sou assinante Kindle, eu sei disso. Visualização e análise exploratória de dados. É bem interessante que essa parte de análise exploratória de dados, ela não traz uma parte de questionamento específico, mas sim a sua aplicação dentro da parte de Data Warehouse, dentro da parte de Data Mining e dentro da parte de Big Data. Então, esse conteúdo do item 6 nós vamos trabalhar dentro exatamente desses tópicos. Bacana? Vamos para o conteúdo então? Gosto de contextualizar sim o meu curso. Por quê? Porque eu não posso simplesmente jogar um aluno aqui, gente, de paraquedas. Simplesmente pegar vocês e falar, olha, esse aqui é o conteúdo que nós vamos trabalhar, vamos embora. E começa a falar, poxa, se tiver 5% dos alunos que estão assistindo esse curso, que são da área de tecnologia da informação, é muito. Então imagina se eu pego vocês, simplesmente jogo aqui, não falo, não contextualizo vocês sobre o que a gente está falando, algo do gênero. O que vai acontecer? Professor, eu não vou criar empatia com o teu curso, eu não vou criar empatia com o conteúdo. Então, poxa, vamos contextualizar. Ok? E aí eu começo a falar agora para vocês, eu gostaria que vocês respondessem o seguinte questionamento. Vocês sabem de onde que surgiu a necessidade de se administrar, de se gerenciar os dados dentro das organizações? Vamos ver isso aqui agora, que vai ser foco justamente dessa nossa aula, tanto a necessidade, quanto o formato, quanto como esses dados, essas informações são trabalhados, assim como que a gente consegue tecnicamente administrar esses dados. Isso vai ser foco dessa aula, da próxima, da outra e da outra. E a cada bloco que eu for fechando, eu vou fazer com vocês um bom processamento do conteúdo, encerramento, para que vocês consigam gabaritar a prova de vocês. Ok? Por curiosidade, inclusive, o CESP tem cobrado cerca de 10 itens desse conteúdo em cada prova. Eu vou falar para vocês uma coisa, gente, criando uma curiosidade extrema para vocês.
isso aqui vai ser o seu diferencial na prova. Sabe por quê? Porque quase ninguém sabe isso que vocês estão sabendo agora. Quase ninguém sabe, vai por mim. É difícil aprender banco de dados, é difícil aprender análise de informações e quase ninguém sabe esse conteúdo. Esse conteúdo vai ser o diferencial, tá bom? Não é língua portuguesa, direito funcional, direito administrativo, não. Isso todo mundo que está estudando para a tua prova sabe, isso já é dívida. Vamos lá então? Vem para mim aqui. Vamos contar um pouquinho de história. De onde surgiu a necessidade de armazenamento dos dados em arquivos? Se vocês forem pensar historicamente, o armazenamento de dados é uma necessidade até pré-histórica, para te falar a verdade. Quando a gente fala em dado, quando a gente fala em cálculo, a disciplina, o histórico que você traz da ideia de cálculo e de dados sendo armazenados, vem já da pré-história, desde o momento em que o homem tinha que armazenar bolinhas, pedrinhas dentro de sacos para poder contar as ovelhas dele. Só que, claro, quando a gente fala em dados estruturados, quando a gente fala em dados armazenados, a necessidade dessa pesquisa, isso vem, gente, justamente da primeira metade do século passado, em que nós começamos a armazenar os dados em cartões. Em que nós começamos a armazenar dados. Quando eu falo em cartões, é bem interessante, que são cartões como esse aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu posso mostrar isso. Cartões como esse aqui mesmo, entendeu? Um pouquinho maiores, só que eles eram perfurados, né? E esses cartõezinhos perfurados, o que o pessoal fazia com isso? Existiam leitoras para que você colocasse esse cartão perfurado ali. A leitora passava em cima ali da informação, de acordo com que a luz transpassava o cartão, ela dizia, ó, esse cartão aqui tem tal informação registrada. Dali em diante, evoluímos para fitas perfuradas, evoluímos para fitas magnéticas como meios de armazenamento. Começamos a evoluir, senhores, inclusive para dispositivos como os nossos hard disks, né, nossos discos rígidos, os Winchesters. Começamos a evoluir, gente, para rolos de fita gigantescos como temos atualmente. Mas o mais importante é que a estrutura que nós tínhamos para o armazenamento de dados, ela não era consistente ainda nesse momento. E começou a se tornar uma coisa muito mais intensa, porque a partir do momento que você tem um sistema de informação, a partir do momento que você tem um software que faz acesso a esses dados, tanto para gravação, quanto para alteração, quanto para uma pesquisa, ou algo do gênero, certo? Você começa a gerar o quê? Primeiro ponto, uma massa de dados muito maior, certo? Antigamente a gente falava o quê? De armazenar simplesmente só o nome da pessoa, armazenar só o endereço dela. Atualmente, se você chegar em qualquer clube que você for fazer teu cadastro, teu registro, o cara quer teu endereço, o cara quer teu CPF, quer saber onde você trabalha, quer saber quem são seus dependentes e por aí vai. Bacana? Então nós começamos a ter um aumento considerável dessa massa de dados, o que automaticamente pediu para que a tecnologia viesse tentar se resolver esse problema. Só que como que o pessoal armazenava dados ainda na segunda metade do século passado? O pessoal ainda armazenava dados em texto solto. O pessoal simplesmente pegava, isso falando, né, gente, não em linguagem técnica, que não é meu objetivo aqui, eles pegavam e simplesmente lançavam os dados ali dentro de um banco textual. Aí você vai imaginar um texto legal, 10 páginas. Dá para o sistema pesquisar isso com facilidade? Dá. Mas aí começa a passar os anos. E aí o pessoal começa a armazenar textos de 1000 páginas, textos de 10.000 páginas, textos de 20.000 páginas. Opa, pera aí que a gente começa a ter alguns problemas. Concordam? Bacana. E nesse momento é que surge justamente a necessidade de se começar a administrar esses dados. Por quê? Primeiro ponto, começamos a ter inconsistência e redundância desses dados. Bacana? O que quer dizer inconsistência e a redundância desses dados? Redundância desses dados porque se você está com um dado estruturado dentro de um documento texto, você está com um dado estruturado, não estruturado, na verdade, você vai ver que é justamente esse o contexto, jogado dentro de qualquer tipo de conteúdo, você acaba repetindo o conteúdo. Você acaba repetindo justamente o quê? O registro do teu dependente ali dentro desse texto. Fora isso, inconsistências por quê? Se você repete dependente 1, 2, 3 o tempo todo, pode ser que às vezes até um dependente teu apareça como dependente de outra pessoa.
Esse foi o primeiro problema que eles começaram a identificar e que gerou a necessidade deles fazerem o quê? Estruturar esses dados. Bem, gente, tá dando meu tempo aqui, nossos 30 minutinhos desse bloco. Já vou voltar no próximo bloco, continuar falando sobre dificuldade de obtenção de informações que você acabou tendo. Tá bom? Grande abraço, até já!